Fala galera, vamos para mais um vídeo para esse sábado 24 de fevereiro. Um sábado de bastante jogos. Eu separei. Fala galera, vamos para mais um vídeo para esse sábado 24 de fevereiro. Um sábado de bastante jogos. Eu separei para vocês 14 palpites com duas opções de aposta por jogo, possíveis placares exatos. E no final do vídeo teremos dois bilhetes prontos para você estar investindo. Antes peço para que se inscreva quem não é inscrito e deixe o like para fortalecer. O seu like é muito importante e você não perde mais do que 2 segundos do seu tempo. Já deixou o like? Muitíssimo obrigado. Então vamos para os jogos. Antes de seguir com os palpites para esse sábado, quero aqui apresentar o nosso Instagram, @elonepalpites. Diariamente temos palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram estará disponível na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Para essa sexta-feira, 23 de fevereiro, eu separei para vocês apenas um bilhete pronto. Pegamos aqui uma duplinha de back e pegamos aqui alguns palpites para você montar seu bilhete pronto. Se você quiser mais palpites para esse sábado, é só seguir o nosso Instagram, elonepalpites. E se você ainda não é cadastrado na Mr. Jack, vai lá e faça o seu cadastro e realize apostas a partir de R$2. Saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack estará disponível na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Também temos o grupo no Telegram, são dois grupos, temos o grupo fechado Chat Livre. E se desejar participar de um de nossos grupos, o link estará disponível na descrição do vídeo. Agora partindo para os palpites para esse sábado 24 de fevereiro. Eu começo aqui pelo Campeonato Alemão, divisão de acesso, partida entre Braunschweig e Hertha Berlim. Na classificação, a equipe do Hertha Berlim, oitavo colocado com 32 pontos em 22 jogos. Já a equipe do Braunschweig vem lá embaixo, quase beirando aqui a zona de rebaixamento, na 15ª colocação com 23 pontos em 22 jogos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o Hertha Berlim vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Braunschweig, jogando em casa nos últimos 5 jogos, aplicou aqui 5 vitórias seguidas. No último encontro marcado entre as equipes em jogos diretos, Hertha Berlim venceu jogando em casa por 3-0. A ODD está marcando aqui a 2,45 para a equipe da casa. Palpite que vou deixar para esse jogo, você pode pegar de primeira opção de aposta. Ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Braunschweig, bateu aqui esse ambas marcam em 2 oportunidades. O Hertha Berlim, jogando fora de casa, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Um jogo esperado para gols dos dois lados. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Ambas equipes marcam como segunda opção de aposta na linha de gols over 2,5. Como terceira opção de aposta no possível placar exato, 2-1 para a equipe da casa. Ainda pelo Campeonato Alemão, divisão de acesso, partida entre Osnabrück e Hannover. Na classificação, a equipe do Hannover é quarto colocado com 37 pontos em 22 jogos. Já a equipe do Osnabrück vem na última colocação com 12 pontos em 22 jogos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Hannover vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Osnabrück, jogando em casa, ele vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. No último encontro marcado entre as equipes em jogos diretos, Hannover venceu jogando em casa por 7-0. A ODD está marcando aqui a 1,91 para a equipe do Hannover. Palpite que vou deixar para esse jogo é na linha de gols, over 12,5. Como segunda opção de aposta mais arriscado, vou deixar a vitória do Hannover. Como terceira opção de aposta no placar exato, 3-1 para a equipe do Hannover. Agora passando aqui pelo Campeonato Turco, partida entre Gaziantep e Başakşehir. Na classificação, Başakşehir nono colocado com 33 pontos. A equipe do Gaziantep vem aqui na 17ª colocação com 28 pontos.
E jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o Başakşehir perdeu 1, venceu 2 e empatou 2. O Gaziantep jogando em casa vem de uma derrota, uma vitória e 3 empates. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos, o Başakşehir venceu jogando em casa por 2-0. A ODD está marcando aqui a 2,70 para a equipe do Başakşehir. Palpite que vou deixar para esse jogo é de ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos fora de casa da equipe do Başakşehir, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. O Gaziantep jogando em casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 3 oportunidades também. E nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes em jogos diretos na casa do Gaziantep, bateu aqui esse ambas marcam em 2 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Como terceira opção de aposta no possível placar exato, 2-1 para o Başakşehir. Agora pelo campeonato italiano, partida entre Sassuolo e Empoli. Na classificação, a equipe do Sassuolo, ele vem na 17ª colocação com 20 pontos, logo acima o Empoli, 16º colocado com 22 pontos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, a Empoli vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já a equipe da Sassuolo jogando em casa vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último encontro marcado entre as equipes em jogos diretos, Sassuolo venceu fora de casa por 4-3. A ODD está marcando aqui a 2,20 para a equipe da Sassuolo. Palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta na linha de gols acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta, ambas as equipes marcam. Como terceira opção de aposta no possível placar exato, 1-1. Agora passando aqui pelo campeonato alemão, divisão principal, partida entre Stuttgart e Cologne. Na classificação, a equipe do Stuttgart, terceiro colocado com 46 pontos. Já a equipe do Cologne é o 16º colocado, abrindo aqui a zona de rebaixamento com 16 pontos em 22 jogos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o Cologne vem de 3 empates seguidos e 2 derrotas. A equipe do Stuttgart jogando em casa vem numa sequência de 4 vitórias seguidas. No último encontro marcado entre as equipes em jogos diretos, Stuttgart venceu fora de casa por 2-0. A ODD marcando aqui um favoritismo para a equipe do Stuttgart a 1,30. Palpite que vou deixar para vocês é Stuttgart para vencer como segunda opção de aposta, over 12,5. Como terceira opção de aposta no possível placar exato, 3-1 para a equipe do Stuttgart. Premier League, partida entre Aston Villa e Nottingham Forest. Na classificação, o Aston Villa, quarto colocado com 49 pontos. Já a equipe do Nottingham é o 16º colocado com 24 pontos em 25 jogos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o Nottingham vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Aston Villa jogando em casa, ele vem de 3 derrotas seguidas, 1 empate e 1 vitória. No último encontro marcado entre as equipes em jogos diretos, o Nottingham venceu jogando em casa por 2-0. A ODD marcando aqui um favoritismo para a equipe do Aston Villa a 1,53. Palpite que vou deixar para esse jogo é de acima de 1,5 gols na linha de gols. Como segunda opção de aposta, Aston Villa para vencer. Como terceira opção de aposta no possível placar exato, 2-1 para a equipe do Aston Villa. Ainda pela Premier League, partida entre Brighton e Everton. Na classificação, o Brighton é 7º colocado com 38 pontos em 25 jogos. O Everton vem na 17ª colocação com 20 pontos em 25 jogos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o Everton vem de 3 derrotas e 2 empates. O Brighton jogando em casa, ele vem de 3 vitórias e 2 empates. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos ficaram no empate em 1-1 na casa do Everton. A ODD está marcando aqui a 1,83 para a equipe do Brighton. Palpite que vou deixar para esse jogo de primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Como segunda opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gols. Como terceira opção de aposta no possível placar exato, 1-1. Ainda pela Premier League, partida entre Crystal Palace e Burnley. Na classificação, a equipe do Crystal Palace, 15º colocado com 25 pontos. O Burnley na zona de rebaixamento, 19º colocado com 13 pontos em 25 jogos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o Burnley vem de 4 derrotas seguidas. O Crystal Palace jogando em casa, ele vem de 1 derrota
2 vitórias e 2 empates. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos, o Crystal Palace venceu fora de casa por 2-0. A ODD está marcando aqui a 1.95 para a equipe da casa e 4.0 para os visitantes. Palpite que vou deixar para vocês, você pode pegar esse acima de 1,5 gols na linha de gols, como segunda opção de aposta casa com empate, como terceira opção de aposta no possível placar exato 1-1. Agora na partida entre Manchester United e Fulham, na classificação Manchester United é o sexto colocado com 44 pontos em 25 jogos, já a equipe do Fulham é o 12º colocado com 29 pontos em 25 jogos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o Fulham vem de um empate, uma vitória e 3 derrotas. Já a equipe do Manchester jogando em casa, ele vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos, o Manchester venceu fora de casa por 1-0. A ODD está marcando aqui um favoritismo para a equipe do Manchester a 1.57. Palpite que vou deixar para esse jogo, você pode pegar esse possível, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Manchester, ele sofreu gols aqui em 4 oportunidades, bateu aqui ambas marcas nos últimos 5 jogos em casa em 2 oportunidades. É um jogo esperado para gols dos dois lados, como segunda opção de aposta, você pode também arriscar nesse over 2,5, como terceira opção de aposta 2-1 para a equipe do Manchester. Agora pelo Campeonato Turco, partida entre Fenerbahçe e Kazimpasa. Na classificação, a equipe do Fenerbahçe, segundo colocado com 67 pontos, 2 pontos a menos que o líder Galatasaray, que vem com 69 pontos. Já a equipe do Kazimpasa, ele é o quinto colocado com 39 pontos em 26 jogos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o Kazimpasa vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Galatasaray jogando em casa, ele empatou 2 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos, o Fenerbahçe venceu fora de casa por 2-0. A ODD está marcando aqui a 1.20 para a equipe do Fenerbahçe. Palpite que vou deixar para vocês é Fenerbahçe para vencer, como segunda opção de aposta over 2,5, como terceira opção de aposta no possível placar exato 3-1 para a equipe do Fenerbahçe. Agora voltando aqui pelo campeonato alemão, partida entre Bayern de Munique e Red Bull Leipzig. Na classificação, Bayern de Munique segundo colocado com 50 pontos, 8 pontos a menos que o líder Leverkusen. Já a equipe do Leipzig é o quinto colocado com 40 pontos em 22 jogos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Leipzig ele vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. O Bayern de Munique jogando em casa, ele perdeu 1 e venceu 4. No último encontro marcado entre as equipes em jogos diretos, ficaram no empate em 2-2 na casa do Leipzig. A ODD está marcando aqui a 1.67 para a equipe do Bayern. Palpite que vou deixar para vocês, você pode pegar esse possível, ambas as equipes marcam, como segunda opção de aposta over 2,5, como terceira opção de aposta no possível placar exato 2-2. Voltando aqui pela Premier League, partida entre Bournemouth e Manchester City. Na classificação, a equipe do City é segundo colocado com 56 pontos em 25 jogos, 4 pontos a menos que o líder Liverpool, que vem na liderança com 60 pontos e 26 jogos, com um jogo a mais que a equipe do City. Já a equipe do Bournemouth, ele é o 13º colocado com 28 pontos em 24 jogos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o City vem de 5 vitórias seguidas. O Bournemouth jogando em casa, ele vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos, o City venceu jogando em casa por 6-1. A ODD está marcando aqui a 1.40 para a equipe do City. Palpite que vou deixar para vocês é City para vencer, como segunda opção de aposta over 2,5, como terceira opção de aposta no possível placar exato 3-1 para a equipe do City. Agora pelo campeonato holandês, partida entre Zwolle e PSV. Na classificação, o PSV é líder com 62 pontos, o Zwolle 10º colocado com 27 pontos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o PSV vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Zwolle jogando em casa, ele perdeu 3, empatou 1 e venceu 1.
No último encontro marcado entre as equipes em jogos direto, o PSV venceu jogando em casa por 4-0. A ODD está marcando aqui a 1,22 para a equipe do PSV. Palpite que vou deixar para vocês é PSV para vencer. Como segunda opção de aposta, over 2,5 na linha de gols. Como terceira opção de aposta, no possível placar exato 2-1 para o PSV. E passando para a próxima e última tip pela Premier League, partida entre Arsenal e Newcastle. Na classificação, Arsenal terceiro colocado com 55 pontos, e já a equipe do Newcastle é o oitavo colocado com 37 pontos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o Newcastle 24 vitórias seguidas. O Arsenal jogando em casa, ele venceu 3 e perdeu 2. No último encontro marcado entre as equipes em jogos direto, a equipe do Newcastle venceu jogando em casa por 1-0. A ODD está marcando aqui a 1,36 para a equipe do Arsenal. Palpite que vou deixar para vocês é Arsenal para vencer. Como segunda opção de aposta, over 12,5. Como terceira opção de aposta, no possível placar exato, 3-1 para a equipe do Arsenal. Agora passando aqui para os bilhetes prontos que selecionei para esse sábado 24 de fevereiro. Pegamos aqui para vocês, no primeiro bilhete, uma triplazinha de Beck. Fenerbahçe para vencer, o quase passa. Manchester City para vencer, o Bournemouth. E Arsenal para vencer, o Newcastle. Essa tripla gerou um DD de 2,29. Já no segundo bilhete, pegamos aqui para vocês uma dupla de ambas. O Braunschweig e Hertha Berlim pelo campeonato alemão, divisão de acesso. Ambas marcam 1,61. E ambas marcam na partida entre Bayern de Munique e Leipzig a 1,44. Obrigado a todos, bastante para nós. Deixe o like no vídeo, compartilhe para mais amigos e fui!